Gálatas, capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, só a sua Bíblia, tá, irmão? Se for o celular, não faça isso. Mas se for a Bíblia, mantenha aberto no texto para você ir conferindo. Se o que eu estou falando é isso mesmo. Confira e você vai ter uma fixação melhor do texto que está sendo exposto se você ficar com a sua Bíblia e consultando a palavra. Isso vai te ajudar a memorizar isso. E é muito importante que a gente memorize a Escritura. E Gálatas 6, do 6 ao 10, vai dizer assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse texto de Gálatas muito conhecido, que vai falar de um princípio, de uma lei estabelecida pelo Senhor, e as leis do Senhor não podem ser quebradas ou mudadas, ou qualquer que seja o princípio que Deus estabeleceu, mesmo que você não tenha conhecimento dele, ele vai te afetar. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei para todos nós. Se eu jogar o óleo de unção aqui, ele vai cair. Essa é uma lei que o Senhor instituiu. Mas, se um bebê pequeno, o bebê pequeno conhece a lei da gravidade? Não. Mas se ele vier aqui e se jogar, ele cai? Cai. Porque independente se ele conhece ou não, o princípio vai valer para ele também. Assim são as leis do Senhor. Então, quando a lei do Senhor diz assim, ó, honre o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e para que os seus dias sejam acrescentados. Mesmo aqueles que não conhecem essa lei e nunca escutaram, quando desonrarem o pai e a mãe, vão sofrer as consequências disso, porque é um princípio. E o princípio da semeadura é universal, não é só para os crentes. É para todas as pessoas, de todos os lugares do mundo, para todas as coisas. Então, tudo que a gente semeia, a gente colhe. E se eu não conhecer isso, você vai colher mesmo assim. É um princípio e ele vai abranger a todos. E a gente conhece esse princípio. E a gente cita esse princípio. Sempre, na maioria das vezes, quando a gente fala da lei da semeadura, a gente fala de um terceiro. Fulano fez tal coisa, vai pagar. A gente fala ou não fala? Porque ciclano fez isso com o pai e com a mãe. Ah, mas ele vai colher. Porque o Beltrano agiu dessa forma. Aí no seu pensamento você já vai calcular. Ele vai pagar por isso. Mas dificilmente a gente pega essa lei para nós. É como se para nós não valesse. Dificilmente a gente... Eu quero saber, faz uma leitura aí. Se alguma vez vocês já pensaram assim, meu Deus, eu vou pagar por isso. Eu vou colher essa semente. Briguei no trânsito. Xinguei, buzinei. Quase saí do carro e apontei uma arma para a pessoa. Eu vou colher isso. Meu Deus, eu não podia ter feito isso. Eu me irei, xinguei, esbravejei. Fui lá no Instagram, porque tem pessoas, bibibibobobó. Nunca que a gente vai falar assim depois, vou colher isso aí. Vou colher. A gente sempre gosta desse princípio para os outros. Mas a gente não para pensar que ele vale para nós. Para tudo que a gente vai fazer. Para tudo que a gente faz. Tudo que eu planto, eu vou colher absolutamente tudo. Não tem nada que eu faça que vai ficar sem a colheita. Né?
E essa palavra de Gálatas 6, ela vem para nos exortar. E qual que é a reflexão que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? Para a gente começar a cuidar das nossas sementes. A partir de hoje. Que a gente comece a cuidar daquilo que a gente está semeando. Que a gente comece a pensar nesse princípio todos os dias. E em tudo que a gente for fazer. A gente tem que entender que a lei de Deus, ela tem a função de nos proteger. Então, quando Deus instrui na sua palavra que o que eu semear eu vou colher, Ele está tentando me proteger. Ele não está querendo me deixar com medo, Ele quer que eu me proteja. O que eu semeio eu vou colher, Ele quer que eu fique atento ao que eu estou semeando. Então, sempre que Deus coloca uma instrução na palavra, não é porque Ele quer acabar com a nossa raça. Ele coloca a instrução aqui para nos proteger. Ele sabe que aquilo ali não vai dar certo, então Ele te instrui. Não faça, não vai ser legal. Sabe? Então, essa é a função da Bíblia. E a gente não vem aqui para a nossa vida ser melhor. A gente vem aqui porque a gente quer conhecer Jesus. Só que uma coisa é certa. Quem observa os princípios da palavra tem uma vida melhor, gente. Tem ou não tem? Tem. Quem observa as escrituras tem uma vida mais longa. Quem obedece o pai e a mãe tem uma vida mais próspera. Quem se atenta para a lei da semeadura planta sementes melhores. Claro que a vida vai ser melhor, embora esse não seja o foco da nossa vida cristã, e seja conhecer a Deus, e não uma vida melhor. Mas a vida melhor vem para aqueles que observam a Escritura. É só observar o Salmo 1, que vai falar do homem que teme ao Senhor e que medita na sua lei dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. O homem que teme ao Senhor, que observa a lei do Senhor, que ama a lei do Senhor e que anda na lei do Senhor. É uma pessoa próspera. Eu não estou dizendo rica, mas é uma pessoa estável e próspera. Então, observar os princípios bíblicos melhora as coisas para nós. E a lei do Senhor vem para isso. E para quem não conhece a lei do Senhor, porque para mim, observar a Escritura, eu preciso ler. Não tem como eu observar e guardar um mandamento que eu não conheço. Como é que eu vou guardar o mandamento que diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira, se eu nunca li ele? O que está dizendo ali? Resolva os seus BO antes de anoitecer, faz as pazes antes de dormir. A Bíblia está instruindo a fazer isso, mas se eu não li esse mandamento, eu não tenho como guardar, eu não conheço ele. O que sobra para quem não observa a Escritura? Sabe o que sobra? Segue o seu coração. Sabe de quem é essa frase? By Lucifer. O que Satanás quer desde o Éden é que eu e você sigamos nosso coração. Porque ele quer que a gente passe um vergonhão e se ferre mesmo. Porque a coisa que faz a gente se ferrar na vida é quando a gente, ao invés de observar a lei do Senhor, a gente observa o nosso coração. Tem outra frase famosa de Satanás que sobra para quem não observa a lei do Senhor, que é importante é ser feliz. Assinado capiroto. Porque é o que sobra para quem não observa a lei do Senhor. Eu tenho que seguir o meu sentimento, eu tenho que seguir o que vai me fazer mais feliz. Para no final, me lascar. Porque enquanto a lei do Senhor visa me proteger, Satanás quer que eu me ferre mesmo. Ele quer que eu tenha uma vida da pior possível. É isso que ele quer. Então ele vai me instruir ao quê? Seguir meu coração e não observar a lei do Senhor. Então quando a gente observa esse princípio, me vem na mente Eclesiastes 11, versículo 10. Está dizendo assim, ó, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Faz o que você acha melhor. Mas saiba que por todas essas coisas Deus vai te trazer juízo. Então, mesmo que você não conheça a lei do Senhor, você vai colher quando você não plantar boas sementes. É isso que está dizendo. E o texto segue dizendo que de Deus não se zomba. Quem está aí com a Bíblia? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Por que está dizendo isso? Por que está dizendo que de Deus eu não posso zombar? Porque Deus, ele é um juiz diferenciado dos outros juízes terrenos. Se eu, não sou dessa área, né? Mas alguém aí da área do direito, eu imagino que
aquela junta jurídica, eu nem sei quem que faz isso, mas eles juntam os fatos, o relato das testemunhas, e com base nisso eles dão um veredito. Eles não são capazes de julgar a intenção de ninguém. Eles não julgam o coração da pessoa quando ela está relatando algo. Eles não têm essa capacidade, mas Deus tem. Então, de Deus não se zomba. Toda a nossa intenção é contada. Tudo que eu penso na hora de fazer o bem, Ele conta. Então, a minha semeadura, a minha colheita, quer dizer, não diz a respeito só do que eu fiz. A minha colheita vem da minha intenção ao fazer, porque eu posso fazer o bem com uma intenção egoísta, concorda? Eu posso fazer o bem só para ganhar seguidores no Instagram e filmar isso. E eu vou colher desse bem que eu fiz? Não, porque a minha intenção estava errada. Então, de Deus não se zomba. Eu vou colher daquilo que eu penso. Irmãos, isso aí dá um temor. Porque o que eu penso também é uma semente, porque esse juiz está vendo a minha mente claramente tudo que eu estou pensando. E todas as minhas intenções estão sendo julgadas por ele. Então, meus irmãos, que a gente possa observar a palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante do que espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, até as minhas intenções são reveladas quando eu observo a lei do Senhor. Além do que, a lei do Senhor tem o objetivo, como eu disse, no começo ali, de tornar a minha vida mais fluente, sim, de conhecer a Deus, mas ela me torna uma pessoa inteligente. Isso não tem a ver com estudo, com academia, com graduações. Isso tem a ver com observar a Escritura. Eu conheço pessoas que não têm estudo e são extremamente inteligentes e sábias porque têm instrução da lei do Senhor. E Salmo 119 vai dizer assim, eu tenho mais conhecimento do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Então a palavra de Deus nos traz uma inteligência superior. Por isso que a gente reuniu os jovens e a gente instruiu eles a se aplicar aqui, que a gente sabe que eles não são uma potência se eles se aplicar na lei do Senhor. Não vai ter para eles. Porque isso aumenta a nossa inteligência. Isso nos torna mais sábios que os nossos mestres. Imagine o privilégio que a gente tem de ter aqui um manual. Gente, isso aqui não custa. Aí, sabe o que os crentes estão fazendo? Comprando o curso do Pablo Marçal. Para ser rico. Mas não gasta um segundo com a lei. Tem tudo aqui. Todo conhecimento, sabedoria, para a resolução dos problemas mais difíceis. E aí, o que a gente aprende aqui? Quando a gente observa só esse princípio. Só aqui já tem uma chave coaching para vocês e eu nem vou cobrar. A lei da semeadura. É uma lei. Está no Novo Testamento ainda para facilitar a nossa vida, para não dizer que isso era coisa lá do povo de Israel. É para nós. Para a gente aplicar na nossa vida diária. Por que eu tenho que cuidar disso? Primeiro, que é um princípio que Deus estabeleceu e eu não vou correr dele. Eu vou colher. Segundo, por que eu tenho que cuidar do que eu estou semeando? E por que eu coloquei ali o tema escolha boas sementes, que é para você pensar a partir de hoje. Porque durante a colheita acontece multiplicação. Porque se eu não jogo lá uma semente de, não sei, eu não entendo nada de coisa de agricultura. Vamos supor que eu vou plantar lá. Qualquer coisa que eu jogue uma semente, vai nascer uma. Eu jogo uma semente de laranja, vai nascer uma laranja? Não, porque a semente ela multiplica. Então tudo que eu faço, tudo que eu semeio, eu vou colher muito mais. Seja bom ou seja ruim. Olha o que a palavra de Deus diz em Oséias 8. Porque semeiam ventos e colherão tempestade.
Eu semeei vento e vou colher muito mais vento. Em Salmo 126, 5, 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Então a pessoa sai lançando semente, mas ela volta com feixes. Então todo o bem que eu semeio, eu não vou colher aquele mesmo bem na mesma proporção. Eu vou colher muito mais. E todo o mal que eu semear, eu vou colher numa proporção muito maior. Então, quando a gente pensa, a gente começa a tomar cuidado. O que eu semeio, eu colho muito mais. E eu lembrei de um testemunho, eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Nem é meu esse testemunho, eu escutei de uma amiga minha. Eu achei muito legal e aplica muito bem esse princípio da lei da semeadura. Sobre o bem que você faz e te retorna muito mais do que isso. O que é? Ela disse que uma vez a filha dela precisava fazer uma cirurgia do rim. E ela tinha que custear essa cirurgia, porque não conseguia fazer pelo SUS e precisava fazer logo. E a cirurgia era cara. E precisava de um catéter para essa cirurgia. Eu não sei o que aconteceu lá, que alguém cedeu esse catéter para ela, para ajudar. E ela foi nos hospitais dizendo que ela já tinha o catéter e que queria que cobrasse só o preço do procedimento, mas nenhum hospital aceitava fazer isso. Todos queriam cobrar dela o catéter também. E ela dizia, não, mas eu já tenho catéter. Não, mas nós não podemos usar o seu catéter, tem que ser o nosso, você tem que comprar o nosso, né? Porque o sistema é assim mesmo, eles querem ganhar dinheiro em tudo. E ela foi de hospital em hospital, agonizando lá com a menina, sem conseguir resolver o problema, até que ela chega em um determinado hospital, e quando ela chega com esse problema, já chamam logo o gerente, a pessoa mais importante lá do hospital para resolver isso aí. Quando a gerente chegou para resolver esse problema, a gerente olhou para ela e falou, senhora, o que a senhora quer fazer? Vai ser feito como a senhora quiser. Ela já achou estranho. Aí ela disse, não, eu quero fazer cirurgia aqui, quero pagar e tudo, mas eu só quero que vocês usem o catéter que eu já tenho. Vai ser feito como a senhora quer. E tem mais, falou para as pessoas, vocês coloquem as duas num apartamento. Ela disse, não, eu não posso pagar apartamento, não tem condição, não, mas não vai ter custo o apartamento. Pode ficar tranquila. Ela não entendeu, foi nada, porque a mulher fez tudo que ela queria, ainda deu um apartamento para ela ficar internada. E ela falou assim, sabe o que acontece? A gerente falou para ela. Apontou para a filha dela e falou, uma vez eu estava no fundo do poço. Eu estava assim, no fundo do poço mesmo. E eu estava tão no fundo do poço que eu peguei um ônibus sem ter dinheiro para pagar. Eu estava tão desnorteada que eu entrei dentro do ônibus sem dinheiro mesmo. Quando eu entrei dentro do ônibus sem dinheiro, claro que o cobrador mandou descer, eu não tinha como pagar. E a sua filha era criança. E ela estava voltando da escola de ônibus. E a sua filha disse assim, não tia, não precisa descer não, vou pagar a sua passagem. Eu lembrei. Ou seja, ela semeou uma passagem de ônibus, gente. O que é uma passagem de ônibus? E o que ela colheu em troca? Uma internação. Quanto que não custou isso, um apartamento? Vocês entendem que o bem que a gente semeia volta muito mais, mas o mal também. Não vai voltar na mesma proporção. E aqui nesse texto, eu quero que vocês tenham o coração aberto, gente. Abre o coração. Abre o seu coração. Mantenha o coração aberto. Ó. Tem 3 esferas nesse texto, na qual Paulo vê a lei da semeadura operando. Eu não ia falar da primeira esfera, mas a gente tem um compromisso de ensinar a igreja. E eu não posso fugir desse compromisso, de instruir vocês, porque tem um equívoco tão grande, eu posso ser tão mal interpretada, mas eu preciso entregar o que a Escritura fala, e se doer em você, eu sugiro que você ore ao Senhor e peça cura para Ele, tá? Porque eu vou ter que falar isso aqui. A primeira esfera é ministério cristão, onde eu coloco o princípio da lei da semeadura em ativação. É onde que está isso? No verso 6, que diz, mas aquele que está sendo instruído, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Sabe o que está falando aqui? O trabalhador é digno de salário. A semente é a palavra de Deus semeada pelo mestre na mente e no coração da congregação. 1 Coríntios 9:11 confirma essa palavra dizendo, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E em 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, cujo trabalho.
é pregação e ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando, e o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. A primeira semeadura, semear na vida dos ministros de Deus. Nossa, Carol, bem conveniente você falar isso, bem conveniente. Mas a Bíblia está dizendo, o que acontece, gente? O que aconteceu no mundo? Aconteceu uma corrupção dos ministros de Deus. E tem muitos falsos ministros se levantando, usando essa escritura para enriquecer. Aí, acompanhado disso, tem outro lado. Tem um público na igreja que adora Mamon, mas diz que é cristão. Aí junta o ministro corrupto que enriquece às custas do dinheiro da igreja e junta aqueles que adoram Mamon. Aí a combinação fica perfeita. Então, se falar de salário para o ministro, se falar de recompensa material para quem está ensinando coisas espirituais, parece até uma heresia. Isso é bíblico. E a primeira esfera de lei de semeadura que Paulo trata. Então, convém que eu semeie na vida de ministros que me abençoam. Convém. Eu e o Paulinho, nós temos o hábito de fazer isso. Pessoas que nos ensinam. Agora, não precisa me dar dinheiro, tá, irmãos? Nós não precisamos, não estou falando de mim. Aqui na igreja nós não temos nenhum ministro que é assalariado ainda. Mas se você vê isso em outros lugares, não se escandalize. Se você vê pastores integrais que ganham o salário da igreja, é bíblico. A Bíblia prevê isso. Em Timóteo está dizendo, é digno de duplo honorário. Tem que ser pago, e é muito bem pago, um ministro que dedica a sua vida à pregação, ao ensino e ao cuidado da igreja. Primeira esfera de atuação. É a Bíblia quem diz isso. Isso não foi invenção da instituição. Nossa, inventaram que o pastor tem que ganhar o dinheiro. Inventaram que o ministro tem que ganhar o salário. Inventaram que o pregador tem que ganhar a oferta. Não, nós não inventamos. Isso aqui Paulo disse aos Coríntios e Paulo disse a Timóteo. Quem ensina, quem vive do ministério, tem que ganhar disso. É bíblico. E se eu não entender isso, eu vou começar a plantar sementes ruins. Primeira esfera é essa. E a segunda é a que eu mais quero que vocês vão fixar, nessa noite. A segunda esfera de semeadura aqui, onde a lei da semeadura opera, é na santidade cristã. No capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer que a vida cristã é um campo de batalha entre carne e espírito. Mas no capítulo 6, ele compara a vida cristã a um campo em que nós semeamos. Ou semeamos a carne, ou semeamos do espírito. Mas o princípio é exatamente o mesmo. E o que significa quando ele diz aqui, porque o que semeia da sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que é? O que é esse semear da carne? Eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 pontos que eu vou trazer a respeito de semear da carne, porque a gente lê aqui uma coisa, a gente colocar isso em termos práticos é outra, mas o que é semear? O que exatamente é isso? E o que isso traz para mim de malefício? Semear da carne significa buscar satisfação nas coisas dessa vida sem nenhuma consideração pela eternidade. E semear do espírito é buscar os valores da vida que permanece. Tá, mas só que ficou confuso ainda. Como é que eu busco satisfação nas coisas que são do alto? Eu quero que você pense da seguinte forma. Pense você com você mesmo e assim como eu fiz a reflexão comigo mesmo. Com que frequência você pensa no eterno? Qual é a frequência que você para pensar no que vai vir depois dessa vida? Seja porque Deus vai te levar, ou seja porque Ele vai vir arrebatar a igreja. Qual é a frequência que você na sua vida pensa nisso? Porque isso vai revelar muito o que eu estou semeando. Porque se eu não penso nisso, eu nunca vou tomar nenhuma decisão baseada nisso. E Colossenses 3, 1, 2, olha o que a palavra nos exorta. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento. Mantenham, gente. Não está falando para mim pensar de vez em quando. De vez em quando você pensa no eterno. Está falando para mim manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Significa que em toda a situação da minha vida eu vou começar a pensar da perspectiva eterna. Sabe quando foi que eu aprendi isso? Quando eu estava muito depressiva. Estava uma depressão terrível. Uma angústia de morte, eu queria morrer.
Aí Deus falou para mim assim, o seguinte, você está olhando para as coisas daqui. Você está olhando muito para as coisas daqui. Você precisa mudar os seus olhos e começar a pensar só do ponto de vista eterno. E eu entendi aquela instrução do Espírito para mim, que veio num culto. Falei, então tá bom. E eu comecei intencionalmente, irmãos, não é uma coisa natural. Eu comecei de forma intencional a pensar como eterno. Eu vou dar um exemplo prático. Tudo na minha vida agora eu vou pensar dessa perspectiva. Tudo o quê, Carol? Por exemplo, eu estava com uma pilha de livro lá em casa. Gente, eu sou mãe. Mãe tem tempo de ler livros vários? Fala a verdade. 100 livros? Não tem. A gente queria. Mas a gente lê um livro a cada 4 meses. 2 minutos por dia. Se ele for fino, né? A gente não consegue. Eu estava com uma pilha de livros com vários títulos que eu queria muito ler. Sabe aquele conhecimento que você quer ter? Gente, você vai numa livraria e fala, nossa, quero esse livro, quero esse livro, quero esse livro. E você vai demorar 100 anos para ler isso daqui. E aí eu estava angustiada. Porque aquela pilha de livro, eu não estava tendo tempo para pegar e ler. E uma angústia veio e tomou conta do meu coração, porque assim, eu pensei, olha na minha leiguice, eu preciso desse conhecimento para pastorear aquelas pessoas. Meu Deus, coitadas daquelas pessoas, vão ficar sem alimento, que a pastora não consegue ler. E aí, eu ali angustiada, aí o Espírito Santo veio e falou assim para mim, quem disse que você precisa desse conhecimento? Já parou para pensar que eu posso voltar daqui 15 dias? Do que vai valer esse conhecimento? Eu falei, é mesmo. Se eu ler essa penca de livro, pode ser que eu só perca tempo, porque pode ser que ele volte daqui a pouco. Só perdi tempo, não vou ter nem tempo de dividir com vocês que eu li. Falei, a perspectiva eterna sossegou meu coração. Aí, esse dia eu vi a minha casa caindo. Literalmente caindo. Meus armários caindo. Minhas paredes caindo. Casa caindo. Gente, uma angústia tomou conta do meu coração. Imagine, mulher. Fui limpar meus armários, caindo. Eu falei, mas eu vou ser fiel no pouco. Vou limpar esses armários caindo para ver se Deus me dá um armário melhor. Mas aqueles armários caindo começou a me angustiar. E as portas caindo, e as paredes cascando, e começou a me dar angústia. Falei, não dá mais. Chega, vou pôr um ponto final nessa história. Uma hora eu vou limpar isso que vai cair. Paulinho, dá um jeito. Comecei, sabe como é mulher, né? Quando quer um negócio. Né? Aí comecei a fazer aquela pressão, né? Aquela pressão que você já sabe, que a gente já sabe, não precisa entrar em detalhe. Aí eu comecei, Paulinho, porque eu... Aí a minha cunhada foi me visitar. E aí, o espaço que o Isaac tem em casa é pouco. Ele está crescendo e precisa de mais espaço. A minha agonia já melhorou, né? Nossa, a minha agonia já foi lá em cima. Aí minha cunhada foi e me deu uma ideia de ampliação do quarto do Isaac. Olha que benção. Abençoada ela. Ela foi lá me ajudar. Falou, Carol, você pode ampliar esse quarto aqui. Eu falei, é isso, de Deus, eu vou ampliar esse quarto aqui. E eu fiz todo o processo na minha cabeça. E eu já comecei a fantasiar como é que isso ia ser. E o que isso trouxe para mim? Muita angústia, né, gente? Porque não tinha como ser. Aí, mas eu já coloquei na minha cabeça o que nós íamos fazer, o que o Paulinho ia ter que fazer. Coitado do Paulinho. E eu já comecei a planejar aquilo na minha cabeça. Na minha cabeça, aquilo já era certo. Certo. E aí, fui orar, né? Porque daí a última coisa que a gente faz é orar. A gente planeja tudo, a gente faz o orçamento, a gente faz o cronograma, a gente atazana a vida do marido, mas aí depois você vai para Deus. Ai, nossa, agora eu vou orar. Só para Deus fazer um carimbo assim no meu plano, né? Aí fui orar. Aí o Espírito Santo, Espírito Santo, gente, como ele tem o poder de acabar com a nossa raça. Ele chega, e ele chegou e disse assim, e por que você está tão ansiosa com essa casa? Porque você sabe se eu quero que você fique nesse país muito tempo? Quer dizer que você vai gastar. Na minha cabeça eu já tinha feito o cronograma da reforma. Eu não entendo nada de reforma nem de engenharia, mas já tinha um cronograma de tempo na minha cabeça. Aí eu falei assim, eu vou gastar aqui uns 4 meses, 6 meses, 5 meses. Aí ele falou, você vai gastar 6 meses da sua vida reformando uma coisa para me tirar daqui? É isso? Aquietei meu coração. Na hora. Jogou um balde de água fria. Falei, é mesmo, né? Eu só vou gastar tempo que eu poderia conversar com pessoas, tempo que eu poderia buscar Deus, tempo que eu poderia ler aqueles livros, estresse, para depois Deus me tirar dali, me levar para outro lugar. Falei, tem razão. Aquietou. Porque quando eu começo a pensar do ponto de vista eterno, o coração aquieta. E às vezes eu estou angustiada porque o Isaac não enxerga.
Estou angustiada, estou angustiada, estou angustiada. E eu lembro que na eternidade ele vai enxergar. Fica quieta. Isso é semear do Espírito. É quando eu vivo na perspectiva eterna. Uma vez alguém falou assim para mim, uma pessoa que tinha um filho especial também. E ela tinha autoridade para falar aquilo para mim. Ela disse, olha, é muito triste para nós porque os nossos filhos não vão casar. Mas, irmãos, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, para a mulher é ótimo não ter nora, né? Vamos combinar, esse é um privilégio que eu tenho. Mas ela estava triste. Ela falou assim, nossa, os nossos filhos não vão casar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu falei, nossa, por que eu não estou angustiada com o fato que o Isaac não vai casar? Eu falei, não vai casar, não vai fazer faculdade, não vai... E ela falando, né? Nossa, ela falando pra mim. Eu fico triste porque eu vejo os filhos dos outros, o filho dela já era adulto, dirigindo, tirando carteira, indo pra faculdade. O meu não vai ter isso. E compartilhando aquela angústia. E eu, nossa, não tinha parado pra pensar nisso, mas tá. Aquela angústia ficou ali, eu fiquei pensando naquilo, puxa vida, ele não vai casar. E na hora que, né, eu pensando nisso posteriormente a conversa, o Espírito Santo, Deus me trouxe o seguinte. Perspectiva eterna, semeia do Espírito. Porque ele não vai casar só aqui. Ele vai participar das bodas do Cordeiro. O maior casamento e o maior evento que a igreja está predestinada a participar. E ele já vai participar desse casamento. Está certa a entrada dele. Irmão, se tem alguém que vai participar desse casamento, é ele. A gente pode ser que não participe se a gente não permanecer na fé. Mas ele vai. Então, quando eu consigo pensar as coisas da perspectiva eterna, eu semeio do Espírito. Então, se tudo que você for fazer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou perder tempo? Então, é todos os seus planos. Ah, mas é errado planejar? Não é errado planejar. Não é errado você sonhar. Não é errado você executar. O errado é você achar que você só vai viver aqui. Vou começar um curso de inglês. E se Jesus voltar daqui 15 dias? Eu só perdi 5 horas estudando inglês que eu não vou usar. Vocês entendem? Eu preciso pensar as coisas para mim não perder o tempo. Isso é semear do Espírito. Então, primeira coisa, o semeio do Espírito, quando eu vivo da perspectiva daquilo que é para sempre. Segunda coisa, semear da carne é viver uma vida de aparência sem se importar com a nossa conduta no dia a dia. Semear do Espírito é ser verdadeiro diante de Deus e das pessoas, vigiando para ter uma vida piedosa em todos os aspectos. Quem semeia do Espírito vive uma vida de autenticidade, integridade e vulnerabilidade. Então, sempre que eu semeio da carne, eu quero parecer algo que eu não sou. Gente, uma coisa que veio estragar a nossa vida é esse tal de Instagram. Porque tem gente que eu conheço, que eu sei que está postando coisa que não é. Semeando da carne. Não viva de aparência. Eu vou colher esse fruto. Quando eu posto lá que eu sou uma mãe maravilhosa e eu tô que nem uma bruxa em casa. Eu vou colher disso. É uma semente que eu estou lançando. Quando eu posto com a intenção de atacar alguém, eu vou colher aquilo, eu vou colher. Sabe, eu quero que você entenda. Esses dias eu peguei o Felipe, toda santa na igreja. Nossa, lá com as mãos levantadas. Mas na hora de chamar a atenção dele, que eu faço muito isso, na hora de chamar a atenção dele, eu peguei ele com muita raiva pelo braço. Eu precisava ter chamado a atenção dele? Eu precisava, porque ele estava derrubando a igreja, pintando e bordando. Mas eu não precisava ter pegado o braço daquele jeito. A hora que eu peguei o braço dele daquele jeito, o Espírito Santo falou, você está semeando. Você vai colher isso aí. Semeei. Eu semeei aquela ira. Então, semear da carne é viver de aparência. Semear do Espírito é quando eu sou aquilo que eu sou mesmo. Eu tenho mania de falar assim, Paulinho, às vezes, aquelas meninas que estão se prostituindo ali na Colombo, elas têm mais integridade diante de Deus que a gente, porque elas estão ali se prostituindo, elas estão no pecado, elas estão na imoralidade, mas elas são aquilo ali. Elas não estão escondendo de ninguém. E a gente? Sabe, a gente esconde uma intenção do coração, a gente esconde quem a gente é. E viver do Espírito é se mostrar vulnerável, não é feio. Você mostrar quem você é. Sabe, não é sinal de fraqueza. Mostra quem é, quem vive do Espírito é autêntico. Tira a capa.
Semear da carne é viver uma vida na prática do pecado. E semear do Espírito é viver uma vida de arrependimento. Quem semeia do Espírito não peca? Não, porque a gente peca de vez em quando, mas a gente não vive na prática. Quem semeia da carne vive na prática recorrente do pecado. E quem semeia do Espírito não pratica pecado. E quando pratica, se arrepende. Quem semeia do Espírito é cheio do Espírito e tem o caráter de Cristo se formando cada dia mais em seu interior. Tem um ensino errado sendo propagado por aí com relação à lei da semeadura, que diz assim que Deus não castiga. Ele perdoa os nossos pecados e nos livra das consequências. Eu plantei algo ruim, mas eu me arrependi e pedi perdão para Deus e agora não vai ter consequência. Ou seja, a cruz me liberou da lei da semeadura. Desde quando isso? Gálatas foi escrito, depois que Jesus morreu, foi escrito para a igreja de Gálatas, foi escrito para os crentes. Eu pequei a vida toda, fiz tudo que era errado. Agora eu vim para Cristo e as consequências do meu erro foram apagadas na cruz. Eu não tenho mais consequência. Espera aí, você não tem condenação. Todo pecado, absolutamente todo pecado que eu cometi, você já cometeu na vida, qual que era a consequência dele? A morte. Qualquer pecado, gente, até uma fofoquinha. A consequência de qualquer pecado era a morte eterna, a separação eterna de Deus. O que Jesus fez na cruz anulou o escrito da dívida da morte eterna que a gente tinha pelo pecado. Isso foi anulado. Agora, a consequência daquilo que eu semeei? Não. Vamos supor que uma pessoa roubou a loja que ela trabalhava. Mas ela não era crente. Ela tinha o costume de roubar a loja. E aí, no final de semana, ela foi num culto, aceitou Jesus, virou crente. Na hora ela foi perdoada desses roubos? Foi. A consequência desses roubos, a morte eterna por esses roubos, ela vai passar? Não, ela vai para o céu. Ela foi salva. Aí, o patrão dela viu as câmeras e pegou. Qual que é a consequência disso? Ela vai ser mandada embora justa causa. Ela está livre da consequência porque ela aceitou Jesus? Não. Ela está livre da morte eterna. Então, quando a gente tem uma vida de pecado e a gente se arrepende, a gente é livre do inferno. Agora, a consequência, a semente que você plantou, você vai colher. A única diferença é que quando eu colho com Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a minha colheita ruim vem para me forjar, me ensinar, me promover e me jogar para um próximo nível. Por isso que eu digo para você e digo para mim também. A gente planta semente ruim, a gente vai colher delas. Mas a partir de hoje, comece a plantar semente boa para em 2026 você zerar essa conta e já entrar colhendo coisa boa. Colha ruim, rápido. E deixe Deus te mostrar as lições dessas colheitas ruins. Deixe seu caráter ser aperfeiçoado por Deus através dessas colheitas ruins que vão vir. Mas comece hoje a lançar as boas. Mude hoje a sua semeadura. O problema é que ambos os plantios vão durar para sempre. Porque vai dizer que quem semeia da carne colhe corrupção. Sabe o que é corrupção aqui? Destruição eterna. E quem semeia do Espírito colhe para a vida eterna. O problema dessa semente aqui é a duração dela, que é para a eternidade. A terceira esfera. Irmãos, eu vou contar um negócio aqui. Acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Sobre a lei da semeadura. Eu briguei com o Felipe. Fui muito brava com ele, muito incisivo. Passei dos limites. Passei dos limites, cheguei para ele e pedi perdão. Enfim, me perdoa, me excedi. Me perdoa, a mãe pecou contra Deus, pecou contra você. Mamãe, eu te perdoo, mas quem que vai te disciplinar? Porque quando ele erra, eu disciplino. Falei, filho, não se preocupe. Deus vai disciplinar a mamãe. Deus? Deus vai me disciplinar. Não, mais cedo ou mais tarde. Vai mesmo, eu ia colher daquilo. Ou não ia? Claro que ia. Ele ficou com aquilo, meus irmãos, no coração. Ele me perdoou na hora. Criança é assim. Aí eu estava limpando o quarto do Isaac, eu bati meu dedo e quebrei o pé.
Quando eu fui para o médico, ele falou para minha mãe assim, Deus castigou a mamãe. A disciplina veio. Quem sabe não foi mesmo, meus irmãos? Aquilo que eu colhi. Eu ganhei um dedo quebrado. A terceira esfera, prática do bem cristão. Está dizendo aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. A gente fala que a gente vai colher do bem que a gente semeia se a gente não desistir de fazer o bem, porque às vezes é um saco, porque a gente faz o bem, não é reconhecido e às vezes não colhe na hora. Mas aqui está dizendo que é uma esfera da semeadura, a prática do bem. E a Bíblia nos instrui a não pagar o mal com mal, mas pagar com o bem. E por que a Bíblia instrui uma coisa para nós? Para nos proteger. E aí, não é para você ganhar o título de trouxa de 2025 que você vai pagar o mal com o bem. É porque Deus sabe que se você paga o mal com o mal, você está lançando uma semente ruim. Você vai colher depois. Não, mas eu só estava o quê? Dando troco. Mas você lançou uma semente ruim. Olha o que diz aqui Romanos 12, 19 e 21. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois as Escrituras dizem, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, quando a semeadura é na vida do outro, o que a Bíblia fala? Para mim semear na vida de todos e em todo o tempo. Principalmente nos da família da fé. Então, se eu tenho alguém para abençoar, primeiro, eu procuro alguém da família da fé para abençoar. Eu vou fazer o bem para todo mundo. Mas primeiro, para os da família da fé. Está na Escritura. O primeiro necessitado que a gente vai socorrer é o daqui. O primeiro doente é o daqui. Se eu tiver que abençoar alguém primeiro, é os da família da fé. Eu não vou ajudar os outros, vou ajudar todo mundo. E principalmente, não semear sementes de maldade só porque eu estou dando troco. Seja bondoso. Para semear boas sementes, a gente precisa ter uma vida rendida a Deus. Semear do Espírito para colher para a vida eterna. Começa com uma decisão de viver o que Deus quer que a gente viva. Eu queria chamar o grupo de louvor, alguém para tocar aqui para mim, para a gente cantar esse louvor no final. Que você possa, com esse louvor, com essa mensagem, prestar atenção no que você está semeando. As palavras que você tem falado, será que você está semeando sementes de ira? Sementes de preguiça, oh meus irmãos, oh Espírito Santo de Deus. A semente da preguiça é uma semente da carne e que vai nos levar para o inferno, irmão. Já pensou, por que fulano foi para o inferno? Por causa de preguiça. Você já parou para pensar uma coisa dessa? A semente da preguiça é uma semente da carne. A gente precisa começar a semear para a vida eterna. Semear uma vida autêntica, verdadeira. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar esse hino que você, hoje, coloque esse princípio bíblico em prática. A lei do Senhor, ela quer te promover, a lei do Senhor quer te proteger. O Senhor quer que você lance boas sementes nesse... Ainda nós temos aí 2 meses para terminar o ano, e você pode semear coisas boas na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Você pode semear coisas boas lá onde você trabalha. Todo aquele trabalho relapso que a gente faz, mal feito, aquilo que a gente deixa para trás, é uma semente que a gente está plantando, meus irmãos. A gente não zomba de Deus, a gente não engana Deus, ninguém viu, mas Deus viu aquilo que a gente não acabou, aquilo que a gente poderia ter feito e decidiu não fazer. Comece a plantar boas sementes agora.